A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal EBD Monte Oreb, né? Depois já de algum tempo aí, sem postarmos vídeo, devido a alguns problemas técnicos, paramos, né, de postar, mas pela misericórdia de Deus, estamos voltando com este projeto, né, de ajudar a divulgar a palavra de Deus. O canal mais voltado ao ensinamento da nossa escola bíblica dominical, mas teremos aqui outros temas, outros estudos, mas voltado principalmente às nossas lições bíblicas. Vamos ter aqui lições bíblicas de jovens, de adultos, de adolescentes, tudo para ajudar a nossa escola bíblica dominical a crescer, né? E a Igreja do Senhor venha a ser edificada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe. Porque nós estamos voltando com novidade. A partir de agora, se Deus quiser, nós teremos de toda a lição, estaremos doando para os nossos irmãos, né? Fornecendo aqui para os nossos irmãos o material de apoio totalmente grátis para ajudar os nossos irmãos. Nós sabemos que muitos irmãos são professores da EBD, mas também tem o seu trabalho, tem o seu dia a dia, tem vontade de fazer uma aula mais dinâmica, né? Com um material a mais, mas o seu tempo não permite. Então estamos aqui disponibilizando esse material. Você vai aí no link, você vai baixar, você vai ter textos falando sobre a lição, contexto histórico, você vai ter explicação da lição, você vai ter aplicação pessoal, enfim. Vá lá, aproveite, Deus abençoe grandemente a sua aula, os seus alunos. Apenas pedimos que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor e abençoar vidas, né? Com o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós estamos já na 7ª lição, esse trimestre abençoado, né? O nosso segundo trimestre de 2025. E temos como tema deste trimestre: e o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, né? Já temos aprendido belíssimas lições aí, né? E hoje nós estamos na lição 7, que tem como assunto: eu sou a ressurreição e a vida. Palavras afirmativas de nosso Senhor Jesus Cristo. É um episódio muito conhecido, né, da Igreja do Senhor, e o Senhor Jesus nos faz essa afirmação até hoje, através da sua palavra, nos afirmando que Ele é a ressurreição. Somente em Jesus Cristo existe, né, a ressurreição e a vida. Ele é o autor da própria vida. O nosso textuário, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, né? Jesus é mesmo quem proferiu essas palavras, afirmando: Ele é a vida, Ele é o autor da vida, nele está a vida, e todo aquele que nele está, mesmo quando esta vida terrena aqui se findar, existe uma eternidade com Cristo. Essa é a nossa maior esperança de um dia vê-lo verdadeiramente como Ele é, e realmente sentir e viver esta vida, né, que Deus tem para todos aqueles que nele creem verdadeiramente. A nossa verdade de prática, ela diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. O Senhor Jesus, como ele diz, né, ele é a ressurreição e a vida. Então ele diz que todo aquele que nele crê tem essa vida também, porque ele deu a nós, através ali do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos a garantia desta vida, e um dia teremos um corpo glorioso, né? Paulo, ele fala sobre isso, e essa viva esperança esteja sempre em cada coração. Nós estamos agora indo para a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz assim: o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia,
revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio de estudo da palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Esse encontro de Jesus e Marta, quando Jesus chega a Betânia, né, ela revela profundas lições espirituais sobre a fé. É exatamente isso que o comentarista fala aqui na introdução, né? Preciosas lições que vai edificar a nossa vida espiritual através, né, por meio do estudo da palavra de Deus. Então Paulo diz que o poder de Deus, né, a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse encontro, essa conversa, esse diálogo, esse milagre, né, extraordinário, Jesus revelando ali o seu poder sobre a vida e sobre a morte, isso vem trazer lições especiais para nós, para fortalecer a nossa fé, né? E também a esperança e o poder de Cristo sobre a morte está explícito, né, nessa lição, neste fato bíblico que nós conhecemos, tá? E também o milagre, né, esse milagre, o qual a lição ela vai estar relatando, ele não foi, né, na verdade, um fato isolado. Jesus já tinha manifestado o seu poder através de alguns sinais, né? Alguns já tinham ressuscitado também outras pessoas. Então, esse fato com Lázaro, né, é mais um sinal poderoso de Jesus, mas foi mais um modo dele se revelar a sua natureza, né? Ele como Cristo, ele como autor da vida, ele como Filho de Deus. Marta vai dizer: eu creio que tu és o Cristo, né? E ele como a fonte da vida eterna. Então hoje nós vamos refletir sobre o propósito de Jesus nesse diálogo com Marta, neste fato todo, né? Desde o momento que chamam Jesus, tem um propósito todo. Jesus sempre teve um propósito todo sobre isso, e sempre o propósito de Jesus foi revelar a glória do Pai e levar as pessoas a glorificarem também o nome do Senhor. Que sempre esse seja o nosso objetivo, né? Glorificar o nome do Senhor verdadeiramente, tá? Então nós vamos para o nosso primeiro tópico, né? O nosso primeiro tópico, ele fala sobre o propósito de Jesus, né? Sabemos que Jesus, nada está na Bíblia aleatório, né? Nada. Jesus tem propósito em tudo. Ainda hoje o Senhor ele age na nossa vida, e tudo que o Senhor permite na nossa vida existe um propósito, e este propósito sempre vai levar à glorificação do Senhor em nossas vidas. Por isso que é bom quando nós recebemos do Senhor uma resposta, quando o Senhor opera, né, um milagre na nossa vida. É muito bom nós testemunharmos, né, sobre este milagre. Você buscou, você clamou, você confiou, e quando Deus te entrega esta bênção, é importante, porque é exatamente este o propósito do Senhor, que o seu nome venha a ser glorificado na nossa vida. Assim não foi diferente neste episódio com Lázaro, com as suas irmãs, o propósito de Jesus, né, neste acontecimento. O primeiro subtópico do tópico 1, ele vai falar sobre o recebimento, né, da notícia sobre Lázaro, tá? Vai dizer aqui: nos evangelhos de Jesus, ou melhor, nos evangelhos Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, que nós encontramos em Lucas capítulo 7, né, do versículo 11 ao 15, e o da filha de Jairo também, que está em Marcos, o capítulo 5, o versículo 22, 23, o 35 ao 42. Então, o milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Então, o comentarista ele faz questão de mostrar aqui, né, que os evangelhos eles mostram milagres de ressurreição, né, que Jesus operava já no seu ministério, e vamos focar hoje neste milagre da ressurreição, quando Deus traz à vida novamente
o seu amigo Lázaro, né? A diferença nesses episódios é que aqui existe uma relação, Jesus mostrando o seu amor e o seu carinho, a natureza divina e humana de Jesus sendo manifestada neste acontecimento, né? Então, Jesus ele foi chamado, né? Ele foi informado, Marta e Maria mandam avisar Jesus, tá? Sobre a doença do seu irmão, né? Quando ele estava já a leste do Jordão, havia ali ameaças de morte, de prisão, as pessoas sempre planejando matar Jesus pelo que ele pregava, pelo que ele representava, pelos milagres que ele operava. E Jesus ainda ele vai dizer nesse episódio para os seus discípulos, né, que ele não vai morrer porque ainda não se cumpriu, né? O momento dele ser entregue aos malfeitores ainda não era aquele. Então ele ia com garantia para Betânia para realizar este milagre, para que o nome de Jesus, para que o nome do Pai fosse glorificado. Então ele ia com segurança, tá? Então ele já tinha realizado alguns milagres anteriormente, né? Nós já vimos aqui. Mas quando Jesus ele recebe a notícia, né, que o amigo que ele amava muito, Jesus era muito amigo da família de Lázaro, em Betânia, era um lugar de refúgio. A Bíblia vai enfatizar essa amizade, o quanto Jesus amava aqueles irmãos ali, né? Mas no momento em que Marta e Maria mandam chamar Jesus, no momento em que a notícia chega até Jesus, ele ainda ficou mais um pouco de tempo ali onde ele estava, tá? Ele esperou, né, para mostrar que ainda não estava no tempo, e o seu tempo é perfeito, né? O tempo de Deus é perfeito, não é o tempo humano. Então nós muitas das vezes temos que ter essa sensibilidade, essa consciência que não importa a intimidade que temos com o Senhor, sempre que nós clamamos, Deus nos ouve, Deus está atento ao nosso clamor, Deus está atento à nossa súplica, Ele não está indiferente, né? O Senhor não está indiferente com o seu problema, com a sua luta, com a sua dor, com a sua angústia. Mas se você estiver hoje olhando para este episódio e ver, né, e ter a capacidade de aguardar sem desistir, sem desanimar, o tempo de Deus é perfeito. O Senhor ele vai te atender, Ele vai te responder no tempo dele, da maneira dele. Quando nós aguardamos, né, quando nós sabemos aguardar com paciência e com confiança, o milagre ele é extraordinário, o milagre ele é grandioso, e o nome do Senhor ele é glorificado na nossa vida. Então esse é o propósito, né, de tudo aquilo que o Senhor realiza, é exatamente isso que o Senhor está trabalhando na vida dessa família, tá bom? E nós temos agora o nosso segundo subtópico, ele vai falar sobre o desapontamento de Maria e Marta, né? Elas mandam chamar Jesus, tá? Achando que devido à amizade, né? Quem sabe, a grande amizade que eles tinham, o Senhor no mesmo momento responderia. Mas aí elas tiveram uma surpresa, né? E esta surpresa, o comentarista coloca aqui como um desapontamento, porque elas talvez achassem que Jesus no mesmo momento já voltaria com aqueles que levaram a notícia. Mas o comentarista ele coloca o seguinte aqui no nosso segundo subtópico. O versículo 13 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, tá? Elas estavam ali, quem sabe aguardando, como já falamos, né, que Jesus viesse acompanhando os mensageiros, mas os mensageiros chegam e Jesus ainda não chegou até eles, tá? Então, devido ao carinho e amizade que Nosso Senhor tinha pela família de Betânia, o texto vai dizer que ele, né, amava, e elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, à pressa. Então, aqui uma das principais coisas, né, que esse episódio, essa história, né, esse acontecimento ele vai nos mostrar, é que nós temos que ter plena consciência que sempre é o tempo de Deus. Quantas das vezes nós
queremos que Deus nos responda, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, né? E nós queremos dizer para Deus como Ele deve agir, a hora que Ele deve agir. E Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, sabendo que a nossa mente, os nossos desejos, né, eles já foram ali contaminados pela natureza humana, pela natureza caída, e o Senhor, Ele age no seu tempo e na sua maneira. Hoje, lições como essa nos levam, né, a saber esperar verdadeiramente no tempo de Deus. E a resposta dele nem sempre vai ser aquela que nós esperamos. Aqui o Senhor, ele responde de uma maneira totalmente diferente. Dá a vida, devolve a vida, né, para Lázaro, mas muitas das vezes para nós o Senhor vai falar, como falou para Paulo, a minha graça te basta. Então, nós temos que ter essa convicção que o Senhor, ele não fica sem responder, mas sim no seu tempo. E muitas das vezes, porque nós achamos que ele demora, paramos, né, cessamos de pedir, cessamos de clamar, e a bênção, ela nunca chega. Mas se vocês, quem sabe, você que está me ouvindo, está vivendo um momento semelhante, há quanto tempo você está clamando por um objetivo, e você chega até a pensar, né, quem sabe, que Jesus não está te ouvindo. Tudo é no tempo de Deus. Espera no Senhor, né, que Ele vai responder no tempo certo, e será glorificado o nome dEle, e a sua vida será grandemente abençoada quando o Senhor responder. Porque Maria e Marta, elas esperavam que Jesus chegasse ali rapidamente, já no mesmo momento, né, em que os mensageiros chegassem lá com ele e viesse para curar. Tá? Porque muitas das vezes, como Marta e Maria, nós já vivemos, a maioria de nós, de você que me ouve, nós já vivemos experiências extraordinárias com o Senhor, né? O Senhor já operou milagres que parecia impossível nas nossas vidas. Nós já presenciamos familiares, amigos, testemunhos de pessoas de milagres extraordinários que Jesus já realizou, né, na vida de muitas pessoas que nos cercam. Mas muitas das vezes a nossa natureza humana, né, irmão, nós somos muito frágeis, nós somos apenas pó diante desse Deus tão grandioso, majestoso, maravilhoso, né? E às vezes a nossa mente humana, nós limitamos, nós achamos que Jesus só pode, né, agir até um determinado ponto, e chega um ponto em que a gente acha que não tem mais jeito, é como se tudo tivesse se acabado. E Jesus vai mostrar aqui que ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado às circunstâncias humanas, aos pensamentos humanos, a essa criação decaída. O Senhor, ele é o dono de tudo. É o mesmo Deus que estava ali, e Jesus ali é o mesmo Deus que apenas com o poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Então ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado à condição humana. Esse episódio, né, de Marta, já depois de 4 dias o corpo de Lázaro estava entrando em decomposição, mas Deus traz a vida sem problema nenhum. É o mesmo acontecimento, né, o mesmo modo de agir em que Deus trabalha na vida de Abraão. Quando Abraão, ele alcança a tão esperada promessa de abraçar um filho, né, que foi gerado através dele e da sua esposa, biologicamente, humanamente, fisicamente, era impossível acontecer. Era impossível, né, de Sara engravidar naquele período ali, mas o Senhor trabalha. E nós temos hoje essas lições, nós temos hoje esses exemplos para que a nossa fé ela se fortaleça e possamos confiar no Senhor, por mais impossível a nossa visão que possa parecer, o Senhor, ele age da sua maneira, tá? E o amor de Jesus pela família, né, tinha um sentimento, João vai mostrar esse sentimento, mas o Senhor não confunde, né, este sentimento, não deixa com que esse sentimento interfira no plano, no projeto e no cronograma que o Pai tinha determinado para a sua missão. É uma lição para nós, né? Temos que ter consciência do nosso chamado, existe um trabalho, existe um processo, e não podemos deixar com que as amizades
que os nossos relacionamentos eles venham interferir naquela missão, naquele chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, sempre dando prioridade em fazer a vontade de Deus. Jesus, ele sempre colocou isso, né? Várias vezes nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele estava aqui para fazer a vontade daquele que o enviou, tá? Então, quando Jesus não chega, ela, quem sabe, ficam desapontados, Lázaro morre, e depois que ele morre, passa-se 4 dias para que Jesus chegue lá, tá? Mas elas tinham esquecido, né, que a vontade de Deus, ela é soberana. Já falei aqui, né, Deus não está limitado ao tempo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo, e o Senhor, nós sabemos que ele é o dono do tempo, tá? E também, né, nesse versículo, ainda nós vamos encontrar nesse momento, né, quando Jesus chega, aparentemente, na visão, Marta, ela deixa um pouco assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor já chegou, já não tem mais o que fazer, ele já morreu, o Senhor chegou tarde. E nós vamos ver mais uma vez aqui, né, eu gosto de meditar nesse ponto, o quanto Deus, nós aprendemos na lição passada, no trimestre passado, na verdade, né, que Jesus, ele viveu toda a experiência humana, né? E eu acho muito bonito esse diálogo. Quando eu leio, eu às vezes fico meio que imaginando, né, Jesus olhando com carinho para Marta, a fragilidade humana naquele momento se manifestando, a emoção, o sentimento da perda. Só quem já perdeu um ente querido e consegue imaginar ali a dor, a angústia, né, que elas estavam vivendo, que a família estava vivendo ali. Mas Jesus, ele sempre está dando uma palavra de conforto. Até eu acho muito interessante no momento em que Jesus afirma para ela que Lázaro vai ressuscitar, que ele é a vida, né? E ele pergunta, tu crê? É como se Marta naquele momento despertasse, sim, Senhor, eu creio, eu sei que tu és o Cristo, né? E nesse momento Jesus caminha até o sepulcro e opera o milagre. Mas nós vamos chegar lá. Então, o terceiro subtópico, né, ele vai nos falar sobre o tempo divino. Maria e Marta, elas acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o plano delas, né? É o que o comentarista vai dizer aqui. É mais ou menos o que nós já conversamos, né? O tempo de Deus, ele é perfeito. Isaías, se não me falha a memória agora, capítulo 55, né? O versículo 6, 7, 8, vai dizer lá, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem maligno nos seus pensamentos, chegue-se ao Senhor, que grandioso é em perdoar, e se compadecerá dele, né? Porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos pensamentos, os meus pensamentos, diz o Senhor. Então, a misericórdia de Deus, a nossa mente, nós queremos tudo por momento. Muitas das vezes nós estamos zangados, estamos desapontados e queremos que Deus haja segundo o nosso sentimento. Mas tudo é no tempo de Deus para que o Pai sempre seja glorificado, né? Não se trata de nós, não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo que vem de Deus é puramente o seu amor, tá? Então, elas achavam, né, que Jesus poderia curar Lázaro. Se estivesse lá, Jesus simplesmente poderia repreender a enfermidade e Lázaro estaria curado. E elas tinham essa consciência que o Senhor é Filho de Deus. Hoje nós olhando para esse episódio, né, mas quantas vezes, volto a repetir, quantas vezes nós olhamos para o nosso problema, eu não consigo aqui citar, né, dificuldades, porque cada um vive o seu deserto, mas existe momento, a maioria de nós já passamos por isso, né? Existem momentos na nossa vida que parece que é intransponível, não tem mais solução, acabou, morreu,
E muitas das vezes, né, realmente nós saímos derrotados porque nós não continuamos perseverando e esperando no Senhor, porque o tempo do Pai, o plano do Senhor, né, ele não coincide com o nosso tempo, não é os nossos pensamentos, não é o nosso caminho, é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, que nós possamos aprender a entregar a nossa vida por completo a Deus e sabendo que ele tem o melhor para nós, né? Que aqui está falando do tempo divino. A espera das irmãs envolveu tristeza, envolveu dor, né? A fé em meio às circunstâncias adversas. Então nós vivemos isso. Ficar triste, né? Nos entristecer com a perda, com o problema, chorar. Isso faz parte da natureza humana. Isso é normal, tá? E a fé, ela está ali, é o que não te faz desistir, né? É o que não te faz parar. Você sabe, está difícil, perdeu, morreu, né? Está distante, mas a fé que você tem em meio a todos esses sentimentos que surgem da natureza humana, você sempre está se voltando para o Senhor, pedindo a Ele uma direção, pedindo a Ele uma resposta, pedindo a Ele uma solução. Então, é exatamente isso que Marta e Maria acontece nesse momento na sua vida, né? Jesus, ele realiza o milagre no momento certo. Por quê? Porque tudo tinha um propósito de glorificar a Deus, para fortalecer a fé de Marta e Maria, a fé dos discípulos, porque elas tinham consciência, né, que Jesus era o Cristo, eles viam isso, eles viam esse cumprimento da lei, dos profetas, eles tinham visto isso em Jesus, mas ainda a fé precisava ser trabalhada. E nós sabemos que a nossa fé, a nossa santificação, ela é progressiva. Deus, ele trabalha, ele permite certas coisas em nossas vidas para que a nossa fé ela venha a ser fortalecida. Então é o tempo de Deus na nossa vida que é o importante, não é o nosso tempo, né? Então Deus trabalha exatamente esse acontecimento. Jesus aparentemente chega, né? Marta acha que ele chega atrasado, mas isso ia glorificar o Pai e fortalecer a fé. Eu tenho certeza que a fé desses três irmãos, elas nunca mais eles foram o mesmo, né? As pessoas que presenciaram, que creram em Jesus naquele momento, foi uma experiência extraordinária. Quanto de nós hoje já passamos situações pelas quais nós já suportamos de uma maneira diferente, porque eventos passados, situações passadas que Deus permitiu na nossa vida, né? Nos fortaleceu, nos fez entender, né, que muitas das vezes o Senhor ele está trabalhando nas nossas vidas para fortalecer a nossa fé, e então isso nos ajuda hoje a passar por algumas situações sem murmurar, sem desanimar, né? Por quê? Porque Deus já trabalhou em algumas coisas no passado na nossa vida. É por isso que o salmista vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? E ele vai, no decorrer do salmo, ele vai recitar, ele vai dizer: olha, ele quem perdoa, né, todos os teus pecados, ele sara todas as tuas enfermidades, ele redime a tua alma da perdição, e ele vai colocando tudo ali o que o Senhor faz e já fez. Então, são essas experiências que tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração. Por mais difícil a situação, quem sabe, que você esteja vivendo, olha para o passado, vê o que Deus já fez na tua vida, o que Ele já operou. É o mesmo Deus, apenas Ele está trabalhando no tempo dEle. E se você conseguir confiar nele até o final, o nome do Senhor será glorificado na tua vida, e você será abençoado, e as pessoas que te cercam também. Porque foi isso que aconteceu na vida dessa família, né, quando realmente Deus agiu no tempo certo. Por quê? Porque Deus é sábio, né? Ele só age na sua sabedoria. E a sua sabedoria, ela é perfeita, né? É infinitamente superior. Nós não conseguimos, na nossa mente humana, nós não conseguimos imaginar a sabedoria de Deus, né?
Então, Deus vai além do que nós podemos entender, não dá para definir. Às vezes a gente vê as pessoas, né, tentando desacreditar a Bíblia, chamando Jesus de mentiroso, tentando desacreditar a palavra de Deus, mas nós que já vivemos a experiência aqui com Deus extraordinária, que temos essa palavra, sabemos que ela é a verdade, nós sabemos que não podemos avaliar Deus na nossa mente, né? A mente humana, tão pequena, a mente humana ela é tão insignificante diante da grandeza, da sabedoria. Deus está além do tempo, Deus está além da circunstância, Deus está além dessa realidade em que os nossos olhos tão limitados, eles podem ver. Então, por isso é importante esperar no tempo de Deus, por mais difícil que possa parecer. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o nosso segundo tópico, ele vai falar sobre este encontro. Agora Jesus está chegando em Betânia, né? E a notícia chega até a casa das duas irmãs, e Marta, ela corre, ela sai ao encontro de Jesus, né? Para falar com Jesus. Aí é a diferença na nossa vida. Para onde nós corremos no momento da angústia, no momento da dor, no momento da perda, no momento em que sofremos decepções, em que somos magoados, em que somos angustiados? Qual é a direção? Qual é a direção que nós tomamos? Qual é a direção que nós corremos, né? Então, tudo isso são exemplos que essa lição ela vem trazer para nós, né? Quando Marta, ela sabe, ela ouve que Jesus está em Betânia, ela corre ao seu encontro para falar com o mestre. E esse diálogo ele traz lições especiais para nós, né? O primeiro subtópico do tópico 2, ele vai dizer assim: o versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido, né? Então aí nesse diálogo a gente começa a ver exatamente isso que eu adiantei ali, né? Jesus, em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, em todo o seu poder, ele olha para essa fragilidade humana, né? E ele compreende, ele viveu as experiências. Então, eu acho interessante, você pode ler, até mesmo na leitura bíblica em classe, né? Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta ainda não entende, né? A aflição muito grande, já 4 dias que ele já tinha morrido. Existia ali uma crença judaica em que o corpo ficava ali por perto da alma, né? Ou melhor, a alma, né, ficava ali por perto do corpo até o 3º dia, e até no 3º dia havia a possibilidade, né, de o corpo, da alma voltar para o corpo e a pessoa ressuscitar. Já depois do 4º dia, já havia um estado muito avançado de decomposição, então já não havia mais chance. Então, nós vemos Jesus, o tempo de Deus, ele rompe todas as barreiras. É aquilo que nós falamos, né? Ele está além do tempo, ele está além dessa realidade que os nossos olhos finitos podem ver. Então, Jesus quebra ali a barreira do tempo, ele quebra toda a crença, toda a religiosidade, né? Toda a superstição que possa haver. Deus ele vai além para mostrar que não existe nada além da vontade de Deus para a vida de todo ser humano. Então, nesse diálogo eu acho muito bonito, né, esse diálogo entre Jesus e Marta, porque eu vejo, né, eu pelo menos lendo, eu vejo Jesus, quando leio esse evento, eu sempre imagino Jesus com um olhar meigo, um olhar de carinho. Jesus tinha uma amizade, um amor profundo pelaquela família, e ele estava vendo aquela mulher sofrendo, angustiada, porque ainda os seus olhos materiais estavam vendados, apesar de crerem, né, apesar de conhecer que ele era o Cristo, já tinha operado milagres. Então, quantas das vezes nós nos encontramos, mais uma vez voltamos para nós, né? Quantas das vezes nós nos encontramos
numa situação como essa. Não conseguimos ver além, apesar de toda a experiência que temos com Deus, não conseguimos realmente descansar. E aquele hino da harpa diz, né, quando tudo perante o Senhor estiver, então que nós possamos saber entregar tudo, né? E Marta vai falar, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí Jesus olha para ela e diz, crês tu nisso? Aí Marta, nesse momento, né? Ela é como se naquele momento os olhos e o entendimento de Marta fosse um pouco além. E ela visse que naquele momento quem estava diante dela era o dono da vida, o Cristo que ela estava crendo, é aquele que disse, suja, produza, né? E a natureza, a existência, o mundo, tudo foi surgindo, tudo foi sendo criado. Um poder que nós nunca, nesse mundo que vivemos, conseguiremos imaginar. E quando ele faz essa pergunta para ela, ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então existe esse momento em que nós temos que realmente nos entregar e reconhecer toda a grandeza e majestade de Deus, tá? Quando Marta vai ao encontro de Jesus, né, ela expressa essa fé no poder dele de curar, mas ainda ela não via a possibilidade do seu irmão retornar, porque todas as possibilidades, mesmo dentro da religiosidade dos 3 dias, já não era possível, né? Já fazia 4 dias. Então, quando ela chega com Jesus, ela coloca diante de Jesus essa dificuldade. Ela reconhece que se o seu irmão, né, não teria morrido se Jesus estivesse lá presente, tá, para operar o milagre, como ele curou tantas pessoas, mas Jesus afirmou para ela, né, que Lázaro ressuscitaria. E ele acaba criando aí um diálogo. Você vai ver que Jesus está provocando um diálogo com Maria e sobre o milagre que eles estavam precisando. Então, isso nos mostra mais uma vez, né, a importância do diálogo. Deus, ele quer um diálogo conosco, tá? O Senhor, ele quer um diálogo conosco. E o que é esse diálogo, né? Esse diálogo é exatamente nós chegarmos ao Senhor em oração. Fale com Deus, busca o Senhor em oração, não deixe de orar. Existe um momento na nossa vida que nós dobramos os nossos joelhos e a angústia, a dor, a perda, ela é tão grande que nós não conseguimos, como Ana, não conseguimos falar. Você já dobra o seu joelho chorando e você simplesmente chora nos pés do Senhor, ali de joelho dobrado, você não consegue proferir palavras, você só chora, é só o que você consegue fazer. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede aquele teu choro, aquele teu gemido, aquela tua angústia, que você ali está apenas derramando lágrimas, o Espírito Santo está levando diante do Pai aquilo. O Senhor está recebendo a tua dor. Então, vamos viver a fé além das circunstâncias, né? Além daquilo que nós podemos observar, do que a nossa crença, do que as nossas convicções, as nossas superstições, do que a nossa cosmovisão nos permite ver. Temos que viver além de tudo isso. Mesmo não compreendendo como Deus pode fazer, como Ele pode agir, né? Ou seja, Marta, ela viu apenas um cenário de morte, mas ela não via uma saída. Mas Jesus vai agora convidar Marta a olhar além para a ressurreição da vida eterna. Marta cria que nos últimos dias, o judaísmo, né, os próprios fariseus, eles ensinavam a ressurreição dos últimos dias, mas Jesus estava mandando agora, convidando Marta a ver, né, ali além da vida presente, mas a ressurreição e a vida eterna, tá? Então, não permita, meu querido, que as circunstâncias, que as suas experiências, né, a nossa cosmovisão limitada deste mundo, abale a sua fé. Não importa o que você está vivendo, nada é impossível a Deus.
Por isso, confesse a Cristo, diga a Ele: Senhor, eu reconheço, eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu és poderoso, né? Você é a razão da nossa vida, confessar a sua fé nesse poder ilimitado de Jesus, tá? Não fale em Jesus apenas, não busca Jesus apenas como um nome, né? Mas busca Deus como a fonte de toda a vida, aquele que vai trazer a vida, todos aqueles que morreram em Cristo. É uma promessa que Ele fez, né? Porque essa confissão, ela vem trazer segurança e esperança para os momentos mais difíceis que você possa atravessar. Então, a promessa da vida eterna está aí. Aceite a Jesus, né? E confie nele, porque Ele tem vida e vida com abundância, né? O Senhor, Ele tem vida com abundância para nós, tá? O segundo subtópico, ele vai falar quando Lázaro, né, ressuscitará. Então, o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tá? Quando Jesus tem aquele diálogo, né, ele vai ressuscitar. Ela: não, Senhor, eu sei. Ela estava olhando apenas para a ressurreição ali do grande dia, tal como era ensinado no judaísmo, né? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, tá? Então, contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim na realidade, né, daquele instante presente. Deus estava prometendo para Marta, né, que ele traria a vida, ele daria vida ao seu irmão, naquele mesmo momento ali. Já falamos, né, sobre essa questão da ressurreição, em que Cristo é a ressurreição e a vida. E o subtópico 3, né, ele fala da promessa da vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. O nosso comentarista coloca aqui. No material de apoio, tá, vai ter lá um mapa muito, muito bem elaborado sobre essas lições, tá bom? Baixe lá e aproveite para dar uma lição ali bem didática, né? Aqui a gente não tem tempo para trabalhar tanto assim. Na sala de aula você conversa, você questiona, né? As pessoas questionam você, então é bom ter um material a mais. Primeira lição, né? O primeiro, a sabedoria do filho sobre a soberania do filho sobre a morte e a vida, né? Ao se identificar como eu sou a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida. Nós já falamos aqui. Quem estava falando com Marta ali é o autor de toda a vida, aquele que apenas com o poder da sua palavra trouxe a vida a todas as coisas, aquele que soprou na narina do homem e fez do homem alma vivente, tá? Então, ele é a fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no espiritual. Segundo, existe, né, uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. É a segunda lição, né, que nós aprendemos nessa declaração de Jesus, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, ele como o dono da vida. E existe aí uma promessa, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabemos que não, todo aquele que crê em Jesus, ele não passará pela morte eterna. Já aprendemos em algumas lições que esta morte, ela se refere à separação de Deus. O homem, quando ele perde esta comunhão com Deus, se o homem não tem comunhão com Deus, isso é chamado na Bíblia de uma morte espiritual, né? E Jesus diz que quem crer nele, quem está nele, quem vive nele e morreu, né, crendo, como diz ali o escritor aos Hebreus, aqueles que morreram, abandonaram, abriram mão de uma vida boa neste mundo, aguardando uma melhor ressurreição. Jesus diz que todos aqueles que já estão mortos, que morreram em Cristo, também esses não vão morrer eternamente, mas o Senhor o ressuscitará naquele dia e viverão todos com ele a eternidade. Promessa que esta expressão, né, essa revelação de Jesus faz a Marta ali: eu sou a ressurreição e a vida. Então, é difícil
né? Pessoas perdem ente querido, a saudade, mas Paulo vai aconselhar os irmãos dizendo que eles não se entristeçam por aqueles que morreram como aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm esperança. Sabemos que um dia todos aqueles que já perdemos, que hoje deixam saudade, mas que morreram em Cristo, nós nos reuniremos novamente, juntamente, para ali na eternidade adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nosso terceiro tópico, ele vai falar um pouco sobre a doutrina, né? A doutrina da ressurreição, porque exatamente o que Marta ela vai conversar, né? Com Jesus ali, ela vai declarar que Jesus, quando diz que Lázaro ressuscitaria, ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E vamos falar um pouco sobre essa doutrina, né, bíblica, essa promessa que Deus ele tem feito para nós, né? O primeiro subtópico desse evento aqui, desse tópico, né, ele vai falar para nós sobre a ressurreição do corpo, tá bom? Diz assim: o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Nós já falamos sobre isso. Jesus ele já tinha realizado, né, alguns milagres, e ficou muito conhecido por isso, tá? E o comentarista começa dizendo aqui que, como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contar do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte, tá? Ou seja, o milagre da ressurreição física de Lázaro é uma prévia, né? É uma prefigura da ressurreição final. Jesus diz: olha, é o dom da ressurreição. Eu vou ressuscitar Lázaro aqui, e quem crê em mim também eu vou ressuscitar no último dia. Jesus estava mostrando o seu poder sobre a vida, tanto agora como no porvir. Jesus fala sobre essa ressurreição para o último dia, está lá em João capítulo 5, do versículo 28 ao 29, né, ensinando que a vida é eterna para os salvos e, infelizmente, julgamento para todos aqueles que desprezarem, né, essa verdade. Paulo ele explica que os corpos dos salvos, né, serão transformados e glorificados. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade, né? O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então encontraremos com o Senhor. Existe esta promessa naquilo que Jesus falou. Nós aguardamos esta promessa. Ela é real, ela é verdadeira. Então Cristo nos mostra, através desse evento aqui, deste episódio com Lázaro, que ele tem poder. Assim como ele ressuscitou Lázaro já em decomposição, o Senhor trará à vida todos aqueles que nele creram. Foi essa a promessa que ele fez, e assim cremos, né? Parece impossível aos olhos humanos, mas nesta história aqui, neste acontecimento com Lázaro, nós vemos que Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte, tá? Então que nós possamos sempre confiar no Senhor, nosso Deus, que nos prometeu nos dar a vida. Ele vai falar aqui também já da morte, né, para a vida. É o nosso segundo subtópico do tópico 3, tá? Jesus continua nos dando, né, ensinamentos aqui. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. João 11, 26, existe esse diálogo, né? Nós já lemos aqui. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna, tá? Quando Jesus está tendo, né, esse diálogo, essa expressão que ele conversa, ele está falando também tanto que ele ressuscitaria Lázaro naquele momento,
e também que mesmo quem já morreu, ou seja, ele ia ressuscitar, mas Lázaro voltaria a morrer, Marta morreria, né? Maria morreria, todos vêm ao mundo, vão morrer, mas quem morreu crendo na promessa, ele ressuscitará, ele não vai passar para uma eternidade, essa morte espiritual, que é exatamente a separação de Cristo, tá? Ou seja, a morte ela não é um fim para os salvos, para aqueles que creem em Jesus, né? Porque Jesus promete que eles nunca morrerão espiritualmente, tá? Paulo vai falar aos Romanos também sobre isso no capítulo 6, o versículo 4 ao 5. Ou seja, a passagem entre a morte física e a vida eterna é definitiva para aqueles em Cristo, né? Morreu nessa vida aqui, em Cristo Jesus, confiando na sua promessa, está no pó, está na sepultura, mas naquele dia o Senhor o ressuscitará num corpo glorioso para encontrar com o Senhor nos ares, né? Então essa ressurreição, ela vai marcar exatamente o começo de uma vida nova, incorruptível. Louvado seja Deus, né? Tudo que passamos aqui, não importa como morreu, de que morreu, o importante é que estava vivendo uma vida realmente nas mãos do Senhor, crendo no Senhor, os seus pecados perdoados, existe uma esperança realmente, né? E uma promessa que o nosso Senhor tem feito. Então, Deus, ele não falha com a sua palavra, ele não falha com a sua promessa, né? Então, nós vamos agora para o terceiro subtópico já, né? Da nossa lição. E nós temos aqui o relato sobre a ressurreição, tá? Que vai falar, nosso terceiro subtópico, nós vai falar sobre uma viva esperança, tá? Então, nosso terceiro tópico, nosso terceiro subtópico, ele vai agora trazer uma promessa, né, para nós. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de ente querido. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou a preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Então, já falamos aqui, né, que no diálogo com Maria, Jesus mostra ali uma compreensão diante da dor, diante da perda, a natureza humana, né, o sentimento humano. E Jesus ali conforta, consola Marta diante das promessas, mostrando que ele vai trazer a vitória ali, ele vai trazer o seu irmão à vida, e faz uma promessa, né, para o porvir e uma vida com ele na eternidade. Ou seja, o amor de Jesus pelaquela família, Jesus mostra, né, como ele viveu a experiência humana, e Jesus ele chorou diante da morte de Lázaro. Ou seja, a humanidade de Jesus ali estava sendo revelada, a sua compaixão. A Bíblia diz que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chora, né? E porque ele conhecia as dores, o sofrimento, né, que a morte ela traz ao ser humano, ela traz à família, tá? Então Jesus mostra a sua compaixão ali chorando, tá? Mas agora, como Deus, ele vai ordenar, né, que Lázaro venha para fora. Jesus mostrou ali o seu poder, a sua autoridade divina sobre a morte mais uma vez. Ele já tinha realizado isso, né, em outros eventos, mas a filha de Jairo ainda estava sendo velada. O jovem da viúva de Naim, eles estavam indo ainda para sepultá-lo, né? E Jesus ali traz a vida agora este evento. Lázaro já estava enterrado, já fazia 4 dias, estava em decomposição o seu corpo, e Jesus agora ele ordena, mais uma vez, o Senhor apenas ordena, apenas dá uma ordem, e a vida ela surge novamente, né? E ele mostra isso dizendo para Lázaro, né? Vem para fora, chama pelo seu nome. Eu ouvi alguém falando, e eu achei interessante que ele diz que Jesus foi específico ali, né? Ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele apenas diz vem para fora, todos que estavam mortos ressuscitariam, né? Porque o poder de Deus sobre a morte, sobre a vida, nele está o poder
para todas as coisas. E ele naquele momento dá uma ordem específica para Lázaro, para que ele ressuscite, né? Ou seja, assim, a ressurreição de Lázaro, ela se torna, né, um símbolo da nossa viva esperança, que por mais que naquele dia, ao soar a última trombeta, nós estejamos já no pó, né? Já termos passado desta vida, mas ao soar a última trombeta, ouviremos a voz do Senhor, e assim como Lázaro, né? Nós sairemos da sepultura já num corpo revestido de incorruptibilidade, para encontrarmos com o Senhor nos ares e vivemos assim para sempre com Ele, né? Que lição maravilhosa, que esperança grandiosa essa lição ela tem trazido para nós. A conclusão diz: a história do encontro de Jesus com Marta e a ressurreição de Lázaro é um forte lembrete de que Jesus é a chave para a vida eterna. Ele nos convida a olhar além da dor, a crer no poder transformador de Cristo e a viver com esperança e confiança na promessa da ressurreição. Encorajados por essa verdade, podemos enfrentar os desafios da vida com fé renovada, né? Se nós realmente esperarmos no Senhor, crendo nesta passagem, tantas outras que revelam o poder de Deus, a nossa fé a cada dia será renovada e nós podemos enfrentar os desafios dessa vida, as situações da circunstância, confiando no milagre do Senhor. Porque o milagre da ressurreição de Lázaro, ela nos assegura, né, que Jesus Cristo ele é a fonte da vida eterna. Nós repetimos isso várias vezes aqui, né? Mesmo quando a morte parece vencer, o Senhor ele promete que quem crer em mim, ele diz, quem crê em mim, ainda, olha só a condição, né? Ainda que esteja morto, viverá. Então, quem prometeu foi Cristo, foi Deus. Então, que isso seja uma fonte de renovo para nós, né? A renovar a nossa força, a nossa confiança, porque a nossa esperança ela não é apenas para um futuro distante, é uma realidade presente. É sustentada pela pessoa de Cristo, a nossa realidade, tá? A nossa ressurreição e vida em meio às dificuldades e perdas. No material que eu vou disponibilizar para os irmãos, tem ali relatos de pessoas, né, que o que é interessante quando você vai observar, quando Jesus fala da vida, ele não está falando somente da ressurreição deste corpo que literalmente morreu, mas pessoas casamentos que estão morrendo, né, sonhos que estão morrendo, propósito, o Senhor ele traz à vida tudo isso, se nós confiarmos neles assim, se nós entregarmos assim. E vai ter alguns relatos lá, muito bom para que vocês observem, né, que existe até um projeto em cima dessa promessa, em São Paulo, se eu não me engano, lá no projeto está lá no material de apoio, né, um trabalho social que foi colocado onde exatamente isso, que fala da ressurreição e vida, ou seja, a igreja ela vai para a sociedade e tem trazido de lá viciados, prostitutas, enfim, pessoas que estão com as suas vidas destruídas, e estão ali realmente abandonados, estão vivendo uma vida sem sentido, né? E eles estão dando vida, eles estão dando um propósito para essas pessoas através do Evangelho, através da palavra de Deus, né? Então, nós podemos repousar nessa certeza que Deus nos dará a vitória, essa vitória final sobre a morte. Então, que nós, aguardando esse glorioso dia, tá? Em que os nossos corpos eles serão transformados para a vida eterna. Ou seja, não importa pelo que você está passando, que tipo de problema, que tipo de doença você está enfrentando, o Senhor vai restaurar o nosso corpo naquele dia e viveremos uma eternidade. Que esta verdade, meus queridos irmãos, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, a nossa caminhada diária, sempre confiando no Senhor. Muito obrigado por você ter chegado comigo até aqui, né? Peço as vossas orações, desculpe algumas falhas, estamos no começo, mas mais uma vez eu lhe peço, se inscreva no canal,
não esqueça de compartilhar este link, comente, nos ajude, né, a levar esta palavra, ajudar os nossos irmãos na escola bíblica dominical, que possamos unir a nossa força nessa viva esperança, sabendo que naquele dia o Senhor nos dará vida e vida eterna. Que Deus continue nos abençoando, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a sua igreja e que nós possamos continuar aguardando o Senhor até o dia da sua vinda. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.